Programa não recomendado para menores de 10 anos. Você sabia que o almoço que você está fazendo agora pode interferir no mau humor do seu marido? No foco do seu filho na escola? Como assim? Chamamos aqui no programa Mais Saúde uma autoridade em saúde mental, aonde nós viemos para justamente divulgar esse segundo congresso internacional Gut and Brain, aliás, Gut and Brain, né? Sim. Que simplesmente aconteceu o primeiro do mundo no Brasil, foi assim reconhecido internacionalmente, nossa, fantástico. E vamos repeti-lo agora, de 19 a 22 de abril, aqui em São Paulo. Não perca. Você está vendo aí? Nós temos todas as informações acessando esse site para você poder estar presente. Mas Saúde vai estar fazendo a cobertura novamente, quero ver você lá. Professor Doutor Marcos Zanetti, como que o que eu como pode interferir no que eu penso, né? Que é uma coisa assim que as pessoas falam, que estranho. Mas só basta dizer que uma pessoa que é constantemente, ou que ela está constantemente constipada, ela é uma pessoa enfesada. Exatamente. Então, dali você já começa, porque aqui no Brasil nós não temos as expressões que nem nos Estados Unidos, gut, você não tem gut, ou estou com gut, sabe? Eles usam muito essa palavra, intestino, você não tem intestino, né? Quer dizer, aquela coisa, né? E quando você sente borboletas no estômago, né? Mas você está sentindo nas vísceras as coisas. Agora, doutor Zanetti, o que acontece? Como assim, anatomicamente falando, como que é dentro do nosso corpo essa comunicação? Pois é, Gisela. A gente intuitivamente pensa que o intestino influencia o cérebro apenas através da digestão e fornecendo nutrientes. Isso também é importante, claro, mas vai muito além disso. Então, o intestino se comunica com o cérebro tanto de formas indiretas, vários. O sistema imune é um dos principais e mais importantes, porque a imunidade ela faz, de certa forma, uma ponte entre o intestino, as funções intestinais e as funções cerebrais. E temos também uma via direta física, uma highway, vamos chamar assim, de comunicação, que é o nervo vago, que é um nervo, como o próprio nome diz, que vagueia, né, no nosso corpo, desde o cérebro até o nosso intestino, e ele conecta o lúmen intestinal, né, o epitélio intestinal, com o cérebro, com apenas uma sinapse. E tanto o cérebro exerce uma influência sobre o intestino, modulando a atividade, o tônus do nervo vago, como o nervo vago ele manda uma série de sinais para o cérebro, né, que ele sente mesmo. Então a flora intestinal produz uma série de substâncias que conseguem ser, né, digamos, sentidas, detectadas melhor pelos diversos receptores e terminais nervosos do epitélio intestinal. O sistema nervoso entérico, que são as terminações nervosas do intestino, se conecta com o nervo vago e essa informação é transmitida diretamente ao cérebro. E mais recentemente, inclusive, se descobriu que o nervo vago consegue carregar moléculas produzidas no lúmen intestinal através dos seus microtúbulos, um sistema físico mesmo de transporte de moléculas diretamente para dentro do cérebro. Querido, esse artigo você vai me passar. Tá vendo como eu digo que quem mais aprende aqui no programa Mais Saúde sou eu? Essa informação eu estava atrás dela, porque a gente sabia dessa sensibilidade de informação, mas sempre ficava aquela dúvida, mas será que algo chega efetivamente até lá? Então agora a ciência está mostrando que muito provavelmente, mas vamos ler a respeito para conseguir entender todo esse processo. Agora, uma coisa que é muito bacana, quando eu estava escrevendo o livro do intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, porque é bem assim. Exato.
eu me surpreendi com a informação, porque a gente tem que traduzir ludicamente as informações. Então, eu comentando assim, olha, gente, pensa que tem uma estrada entre o intestino e cérebro, com 10 pistas. Até pouco tempo atrás, a gente achava que tinha muito mais pistas do cérebro para o intestino, e não é que a gente descobriu que dessas 10, vamos calcular se umas 9 saem do intestino em direção ao cérebro, e apenas uma. Isso da última vez que eu li artigo científico. Agora a gente está com um professor aqui que de repente vai atualizar essa informação para a gente. E isso é desde o ventre materno também, né? Desde o ventre materno. E algo que as pessoas não sabem também é que a preferência alimentar, né, o nosso paladar, ele já programado desde o ventre materno. Então, o que a mãe se alimenta, né, desde o 3º trimestre, essa informação é transmitida através do líquido do amniótico para o bebê. Então, as mães têm que cuidar da alimentação também. E não esquece que enquanto você está amamentando, você tem uma grande oportunidade de facilitar a sua vida no futuro quando essa criança começa a ter introdução alimentar. Porque você flavoriza com aquilo que você come o seu leite. Então, tem coisas incríveis que a gente pode fazer pelos nossos filhos. Até os 3 anos de idade, a gente tem aquela janela de oportunidade, aqueles 1000 dias que estão começando a ser mais do que 1000 dias, né? Então, parece que até 4 anos a gente tem alguma, ou 2, não, era até 2, agora até 3, algo assim. Bom, gente, o fato é, eu sempre falo para as mães, enquanto o cérebro do seu filho está crescendo, suplemente ômega 3 e DHA, porque pelo menos você tem a garantia que se passou alguma coisa durante a gestação, pelo menos você faz alguma coisa antes. Mas e aí? Quer dizer que, então, a gente sabe que esse nervo vago, ele comunica, mas ele comunica fisicamente também. Fisicamente. Eu também fiquei chocado quando eu vi esses estudos, mas fisicamente. Máximo. Ai, adorei. Eu estava atrás dessa informação. Foi ótimo. E antes, porque assim, nós temos o sistema nervoso central e o periférico. Só que nós temos o sistema nervoso que você comanda e você tem o sistema nervoso que você não comanda. Por isso que ele chama autônomo, certo? Exato. Só que o autônomo, até pouco tempo atrás, porque é muito interessante, meu marido, Dr. Roque, né? Ele está há 48 anos no INCOR. Ele tem a plaquinha de patrimônio. Ele entrou, assim, ajudando a empurrar os móveis dentro do INCOR, para você ter uma ideia. E quanta coisa que ele não viu, mas na época que ele foi estudante, e várias coisas, quando eu estava escrevendo o livro, ele falava assim, nossa, na minha época não se falava isso. Então, tem muita informação recente, né? Muita. Eu vou dizer que, olha, eu procuro me atualizar, mas às vezes eu abro o meu e-mail, né? A gente assina várias newsletters e eu fico assim, às vezes, chocado com o volume de informação nova que está surgindo. E a gente tenta ir atrás, tenta correr atrás. Uhum. Porque durante o período do que se sabe até hoje, que também isso é uma informação que tem até hoje não chegou a ser um consenso, mas dizem que não. A criança não tem contato com nenhuma bactéria antes de nascer. Então, depois que ela nasce, mas tem alguns pesquisadores, né, que falam que talvez não, que talvez já no ventre materno acontecesse alguma coisa. Vamos esperar a novidade. E está faltando 1 minuto para acabar o programa, e eu vou entrar com esse assunto no próximo programa, porque é muito interessante para você entender o que você pode... Porque o que eu gosto, professor Zanetti, é que a gente fala as coisas aqui, e essa senhora agora que está aí preparando o almoço, ela parou para nos ouvir e pensar assim, o que eu posso então fazer para minha filha que está grávida melhorar a saúde do meu neto? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo programa. Lembrando, programem-se de 19 a 22 de abril. Venham aqui para São Paulo no Gut and Brain, é o 2º Congresso Internacional. Vocês vão amar. Não percam, Mais Saúde estará lá fazendo a cobertura. Muito obrigada.